Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando medidas de volume e capacidade. Sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ok? Então são figuras 3D que ocupam lugar no espaço, por isso eles possuem volume. Podemos encontrar sólidos de inúmeras formas, retangulares, circulares, quadrangulares, entre outras, mas irão possuir volume e capacidade. Então, toda figura espacial ela é uma figura 3D. Se ela é uma figura 3D, ela tem três dimensões, tá? Então, ela tem comprimento, tem largura e ela tem altura. Toda figura espacial ocupa espaço. Se é uma figura que ocupa espaço, então a gente pode calcular o seu volume, tá? Então, a aula de hoje a gente vai verificar como calcular esse volume dessas figuras, em especial prismas retangulares. Aqui novamente, só reforçando, temos comprimento, largura, altura, ok? Figura 3D. Esse daqui é um típico prisma de base retangular. A gente pode associar ele também com o paralelepípedo. Ok? Então essa é a nossa figura em foco. O paralelepípedo, o cubo. Quando a gente trabalha volume, a gente trabalha então com unidades de medidas. As mais utilizadas são metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetro cúbico. Dentre as medidas de capacidade, estão mais utilizadas o litro e o mililitro, o ml, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalho volume, eu quero calcular o espaço. Esse espaço é uma figura tridimensional. Quando eu trabalho então no tridimensional, eu tenho as três medidas, as três dimensões. Então imagina se eu tenho um cubo com 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Para mim entender o volume, é fazer a multiplicação dos três. Então eu quero o comprimento vezes a largura vezes a altura. E ao multiplicar 1 metro por 1 metro por 1 metro, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, 1. M vezes M vezes M, M ao cubo. Então, metros cúbicos. Ok? Capacidade é o espaço ocupado em litros. Tá? Quantos litros cabe dentro desse recipiente, já que ocupa espaço. Então, a gente pode associar volume com capacidade. E essa associação ela é muito importante da gente lembrar, tá? Vou botar aqui de outra cor. 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 centímetro cúbico, 1 decímetro
cúbico é 1 litro. E 1 centímetro cúbico é 1 ml. Essas três medidas são as principais, vocês têm que lembrar. Associa com caixa d'água. Uma caixa d'água de 1 metro cúbico, ela tem 1000 litros. Uma jarra de 1 decímetro cúbico tem 1 litro. E uma gota d'água de 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Tá? Então, associe caixa d'água uma jarra e uma gota. Uma caixa d'água tem 1000 litros de água. Uma jarra de suco de água tem 1 litro. E uma gota d'água tem 1 ml, 1 centímetro cúbico. Volume. Volume de um prisma retangular, do paralelepípedo, tá? Se a gente for dar um nome específico. Ele é um sólido geométrico, formado por 3 dimensões, como a que a gente acabou de ver anteriormente. E, por ser uma figura geométrica espacial, ela possui volume. E a quantidade de espaço ocupado por ele, ou a capacidade que ele tem de armazenar a substância, é o que a gente chama de volume. Então, volume de um paralelepípedo é tudo o que cabe dentro dessa nossa caixinha. Paralelepípedo lembra um aquário, uma piscina, tá? Uma caixa. Então, tudo o que cabe dentro dele, certo? Lembrando, como a gente disse anteriormente, volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Não esqueçam. Aplicação então de volume. Onde é que a gente vai encontrar exercícios ou típicos exercícios que caem? Por exemplo, um aquário possui o formato de um paralelepípedo. Então lembra uma caixa. Tá? Associa paralelepípedo com uma caixa, com as seguintes dimensões, ou seja, que dimensões? Comprimento, largura e altura, como mostra na figura. Determine quantos litros de água são necessários para encher esse aquário. Tá, primeiro passo então é saber quanto espaço ocupa esse aquário. Então vamos achar o seu volume, para depois achar a sua capacidade. Tá? Então aqui volume, ele tem 20 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Se a gente multiplicar, a gente chega em 20 vezes 50, 1000. 1000 vezes 15, 15.000 centímetro cúbico. Lembra quando eu falei para vocês gravarem associações? 1 centímetro cúbico é quantos litros? Ele tem 1 mililitro. Tá? 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, a capacidade é de 15.000 ml. E a gente sabe que 1 litro tem 1000 ml. Então, se a gente for transformar isso daqui, 15.000 dividido por 1000, a gente tem 15 litros de água. Tá? Então, a gente achou o seu volume. Qual que é o volume? 15.000 centímetros cúbicos. E qual que é a sua capacidade? 15 litros. Ok? Não confunda volume com capacidade. Volume é o espaço total ocupado. Capacidade é o quanto que eu posso preencher desse espaço.
Segundo exemplo, um degrau de escada lembra a forma de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Então, 1 metro de comprimento, meio metro de largura, 0,4 metro de altura. Determine o volume total de concreto gasto. Então, ele quer o volume total de concreto gasto nessa construção dessa escada, sendo constituído de 20 degraus. Então, cada degrau, vamos achar lá, o volume de cada degrau é 1 metro por meio metro por 0,4 metros. Se a gente for multiplicar, zero vírgula dois, né, metros cúbicos. Se a gente quer de 20 degraus, então é 20 vezes 0,2. 20 vezes 0,2, a gente chega em 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos é a mesma coisa que 4.000 litros de concreto. Tá? O nosso exercício acabou aqui, só para vocês associarem volume com capacidade. Se ele tivesse perguntado quantos litros de concreto seria gastos, seria então 4.000. Lembrem, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Observe a figura abaixo. Essa figura representa um aquário. O volume desse aquário é igual a... Tá, para mim achar o volume, eu vou multiplicar as dimensões. Simples, simples, não tem segredo. Multiplicando, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Mais 3 zeros. 48.000 centímetros cúbicos. Só que as nossas alternativas estão em metros cúbicos. Então eu tenho que transformar metros de centímetros para metros. Ok? Então tem que fazer essa conversão. Lembrando lá na nossa tabelinha, metros cúbicos, o que vem menor que os metros cúbicos? Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. O que é maior que o metro cúbico? Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico, certo? Medidas de volume. Cada conversãozinha dessas, se eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 1.000. Cada casinha que eu ando, eu multiplico por 1.000. Se eu vou voltar as casinhas, então eu vou dividir por 1.000. Certo? Se a gente mudar aqui de cor, a gente está em centímetro. Eu quero chegar em metro. Então eu vou andar 1, 2 vezes. Para me transformar então 48.000 centímetros para metros, eu vou dividir por 1.000.000, já que é 1.000 e 1.000 de novo. 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, eu posso cortar. Então fica 48 dividido por 1.000. Se a gente pensar bem, dividir e multiplicar por múltiplos de zero é andar a vírgula. Se eu estou dividindo, eu vou andar a vírgula para a esquerda. A vírgula está escondida aqui no final. Se eu estou dividindo por 1.000, eu vou dividir e andar 3 casas. Então, 1, 2, faltou 1, então 0, vírgula. Então a vírgula vai parar aqui no final, certo?
Só apagar aqui essa vírgula. Então, não tem nada antes, 0 também. Então vai ficar 0,048 metros cúbicos. A única alternativa correta é a alternativa D. E o último exercício. Para plantar uma flor, Vanessa comprou um vaso com formato de cubo. Opa, tem um formato de cubo. Cuja arestas internas, arestas os ladinhos, tá? E interna mede 8 centímetros. E terra suficiente para encher esse vaso. Qual a quantidade de terra em centímetro cúbico necessário para encher completamente esse vaso? Então, se a gente imaginar que eu tenho um vaso, formato de cubo aqui, certo? E eu tenho 8 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 8 centímetros de altura, já que o cubo tem todas as medidas iguais. Para mim achar o volume, é fazer 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 8 centímetros. Multiplicando 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 é 512. Centímetro, centímetro e centímetro 3 vezes, então é centímetro cúbico. Então, nossa resposta é 512 centímetro cúbico. Tá? Pessoal, volume é simples, lembra? Multiplica as 3 dimensões. A única dificuldade que talvez podem ter é a interpretação do enunciado. Só tomem cuidado com as informações do enunciado. Até mais. Tchau, tchau.